Boa noite e bem-vindos a esta emissão especial sobre as eleições legislativas, uma emissão em simultâneo entre o canal Macau e a Rádio Macau e que pode ser vista também no exterior, concretamente em Portugal, através da NOS e em Angola e Moçambique. Comigo em estúdio estão os três convidados deste painel para comentarmos justamente os resultados eleitorais. Eu começaria por Salles Marques, olá, e depois José Carlos Matias e Guilherme Rego. Eu colocaria uma questão, a mesma questão, aos três, que tem a ver com a participação eleitoral, que já é conhecida, que significa que 53,4% dos eleitores participaram hoje nas eleições para a Assembleia Legislativa. Salles Marques, um comentário. Pois, penso que, em primeiro lugar, este é um número que é significativo, que representa, de facto, a maior votação em termos absolutos de sempre, portanto, cerca de 175 mil votantes puseram o seu voto nas urnas, embora não seja também, do ponto de vista relativo, a maior votação de sempre. Houve outras em que a percentagem ainda foi superior. De qualquer maneira, julgo que é um bom resultado, e é um bom resultado que ocorre numas eleições que, pelo que me foi possível observar, foram muito bem organizadas, decorreram num espírito, digamos, de grande tranquilidade, sem grandes problemas, que não vi nenhuma situação em particular, digamos, de gravidade que tivesse sido reportada e que pudesse vir a prejudicar o andamento normal das eleições e, portanto, julgo que foi um bom dia do ponto de vista eleitoral para a RAIEM. José Carlos Matias. Viva Jorge, José Luís, Guilherme, boa noite a todos. Sim, este é um assinalar, claro, é termos tido um número recorde de votantes em termos absolutos, 175.272, mais 400 do que há 8 anos, em 2017, sendo que há 8 anos tínhamos 24 listas candidatas e este ano tivemos 6. Uma outra nota relativamente à questão da percentagem de participação eleitoral, da afluência às urnas, enquanto que em termos absolutos esta foi a eleição mais concorrida, em termos relativos é a quinta em 7. Portanto, nós temos 53,35% este ano. Estamos ainda mais de 6 pontos percentuais atrás de 2009, quando tivemos a afluência recorde de 59,91%. Uma terceira nota muito breve tem a ver com a mobilização que assistimos ao longo do dia, que foi particularmente visível da parte da manhã até, eu diria, a hora de almoço. Depois até dava um pouco a impressão de podermos vir a ter, se aquela tendência da curva seguisse essa linha de podermos até ter uma afluência em termos de participação, percentagem às urnas recorde. Não foi isso que se verificou. Todavia, há aqui a assinalar uma subida, por exemplo, se nós olharmos para o número de votos que o conjunto destas 6 listas conseguiu reunir em 2017, porque as 6 já estavam as 6 em 2017, foi a primeira vez que a lista da Associação das Mulheres, Aliança de Bom Lar, concorreu separadamente, conseguiram um total de 95 mil votos. Depois, estas mesmas 6 listas, em 2021, conseguiram 114 mil votos e agora, neste novo cenário, aumentaram em 60 mil para 175 mil votos, embora estejamos aqui a comparar, como se diz, como é que se diz, laranjas com maçãs, mas em todo o caso, falando de fruta, Guilherme, desculpa, agora estou por força. Boa noite a todos, antes de mais. Eu penso que é preciso fazer um enquadramento relativamente a 2021, não é?
porque em 2021 nós tivemos a maior taxa de abstenção de sempre, portanto 56,7%. Quando foram excluídas listas pró-democracia. De listas e de candidatos pró-democratas, nessa altura as autoridades justificaram essa baixa adesão com mau tempo no próprio dia da votação e também pela pandemia, não é? Mas obviamente não podemos descurar qual é o efeito da exclusão de listas. E, portanto, havia aqui algo a provar, obviamente, não é? Daí haver tanta mobilização. Nestas eleições também houve a exclusão de 2 listas, inclusive uma lista que tinha um deputado na Assembleia Legislativa, o Ron Lam Yuto, para outros. E penso que seria uma lista, não tivesse sido excluída, penso que teria maior adesão relativamente àquilo que conseguiu em 2021. Estou simplesmente a especular. E, portanto, olhando para tudo isto, de facto havia algo a provar, não é? Tinha que se provar que estas desqualificações não iriam causar uma falta de adesão no futuro, não é? E, portanto, houve uma grande mobilização do governo, das concessionárias, portanto, na esfera pública, na esfera privada também. Mobilização ou pressão? Mobilização. Eu acho que ainda cabe a qualquer um, ou seja, é o direito de cada um de ir votar ou não é? Obviamente que no governo houve primeiro uma circular do chefe do Executivo e depois, mais tarde, penso que a partir de terça-feira desta semana, os chefes de departamento começaram a chamar os funcionários, não é? A pedir para que fossem votar e a pedir para reportarem mal fossem votar e, obviamente, penso que há uma lista que depois será entregue mais acima, não é? Mas, para todos os efeitos, estamos a falar de um universo de 34 mil funcionários públicos. Nas concessionárias, penso que estamos a falar de 62 mil, não é? Residentes, trabalhadores. Desse universo de 96 mil funcionários, não sabemos quantos é que estavam recenseados para ir votar, mas penso que talvez 50 mil, não é? E, portanto, obviamente que ajudou bastante ao número que temos hoje. Em termos de número absoluto de votos, os tais 175 mil, que é uma diferença comparativamente a 2017, que era o recorde que nós tínhamos, de 400 pessoas, 500 pessoas. Eu chamava a atenção para os números da abstenção, quase 47%. É um número aceitável se compararmos, por exemplo, com Portugal? Não sei dizer comparativamente a Portugal. Nós estamos numas eleições atípicas, diria, não é? E Macau está a habituar-se a este novo ambiente político que temos. Eu penso que ser a 5ª maior adesão das eleições legislativas desde 2021 também força as autoridades a refletir um bocadinho e peço que também faça esse apelo, não é? Não olharem apenas para os números absolutos, mas também olharem para a taxa de adesão, tendo em conta que o número de eleitores é maior nestas eleições do que era nas anteriores, e estudarem e perceberem como é que podem, por exemplo, em 2029, olhar para estas eleições legislativas, mobilizarem novamente, mas talvez de uma forma mais orgânica. Nós já vamos continuar, naturalmente, a nossa conversa neste painel. Vamos fazer uma ronda pelas sedes das 6 listas. Começamos exatamente com a lista 1, onde está on SEC, a lista dos Cidadãos Unidos. Boa noite, SEC. Boa noite, Jorge, e a todos. Estou neste momento na sede da lista número 1, Associação dos Cidadãos Unidos de Macau, aqui na Areia Preta, no bairro do Yaohong. Portanto, esta lista foi a grande vencedora nas eleições de 2021, conseguindo 3 assentos na Assembleia Legislativa. E como toda a gente sabe, que esta associação é conhecida por ter uma ligação forte com a comunidade de Fujian aqui no território. E neste momento, à espera ainda dos primeiros resultados, podemos ver que esta sala já está repleta de apoiantes e também todos os candidatos da lista. E vamos agora falar com a cabeça da lista, Song Beikei. Portanto, esta lista desta vez integra um total de 11 candidatos e liderados pelos atuais deputados Song Beikei e Leila Wong.
e é uma lista com membros mais jovens, assim, entre todas as listas, com uma idade média apenas de 33 anos. Agora conosco a deputada e também a candidata desta vez, Song Baek-khye, a falar sobre, primeiro, as expectativas, assim, sobre estas eleições. Se calhar vamos começar já em primeiro, assim, quantos assentos que ela espera eleger esta vez. E ela vai fazer a entrevista em chinês e depois eu faço tradução. 想問下宋議員，其實今次期望係有幾多席呢？首先好多謝廣大市民對第一組民聯團隊嘅支持啊！咁而家嘅投票已經結束，而且今次嘅票數啦已經係開出嚟係歷屆最多嘅一次嘅票數。咁投票率呢亦都係高於上一屆嘅。咁所以從呢個結果嚟睇咧即係市民嘅踴躍投票咧係非常之高㗎。咁對於民聯團隊嚟講咧，我哋都係抱有一定嘅期望嘅。當然我哋亦都係盡自己最大嘅努力啦，係去爭取最好嘅成績。幾多席啊？希望？咁而家因為票數仲未開，咁所以你話幾多席咧？有冇啲咩期望咧？即係例如可能3席，好似上一年咁樣。咁從我哋原先嘅呢一個嘅目標嚟睇咧，我哋當然係希望可以保持3席嘅呢個席位啦。咁但係從而家嘅整體嘅投票嚟講咧，我哋係有一定嘅期望喺度嘅。當然亦都係要最終睇開票嘅結果啦先可以知道。唔該晒。Antes de tudo, a deputada agradeceu assim a participação de todos os presentes nestas eleições de 2025. Ela viu assim aumento elevado em relação à taxa de participação, que foi muito mais alto do que nas eleições de 2021. E ela acha que este aumento também se calhar vai contribuir para o aumento de votos para a lista desta vez. Então, neste caso, a lista espera voltar a elegê-la por menos 3 assentos na Assembleia Legislativa. Sim, já se Obrigado, SEC, com a presença na lista dos Cidadãos Unidos e com a entrevista à deputada número 1. Vamos dar um salto até à Nova Esperança, lista liderada por Pereira Coutinho. Boa noite, Pedro Aredo. OK， 上一屆花地馬係3700票，今屆係4600。Boa noite, Jorge. Aqui na sede de campanha da Nova Esperança diria que as coisas estão a começar a aquecer, ainda lentamente. Como se pode ver, a sala ainda não está cheia e lentamente começam a aparecer alguns resultados. Pode-se ver agora a coordenadora desta campanha está a anunciar alguns resultados de algumas secções de voto. José Pereira Coutinho ainda não se encontra aqui na sala. Vão, como se pode ver, caindo alguns resultados. Para já, do que eu consegui reter, a Nova Esperança alcançou a segunda posição na escola de Nossa Senhora de Fátima e também a segunda posição no Colégio Dom Bosco com 1194 votos. E alcançou também o primeiro lugar no estabelecimento prisional, na secção estabelecimento prisional, 125 votos. As coisas vão correndo com o seu vagar aqui. Para já também recuperar que Pereira Coutinho é deputado desde 2005. Se conseguir ser eleito ou reeleito esta noite, será o 6º mandato, irá cumprir o 6º mandato. Nós vamos nos mantendo por aqui, vendo as próximas incidências e aqui estaremos para acompanhar o resto. Era então Pedro Aredo. Nós vamos continuar com a ronda pelas sedes de candidatura das 6 listas. Vamos agora para a lista 3. Joana Freitas está junto da União Promotora para o Progresso, ligada aos moradores. Boa noite, Joana. Olá, boa noite, Jorge. Já se começa a sentir algum entusiasmo aqui na sede dos moradores, à qual está ligada esta lista candidata à União Promotora para o Progresso, que tenta reeleger 2 candidatos entre 10 candidatos, portanto mais 2 do que em 2021. Tenta reeleger Long Ong-sai e também Hang Yek-hang, que ainda não chegaram. Aliás, a maioria dos candidatos principais ainda não está aqui, mas já se começa a sentir um ambiente de entusiasmo. Eu vou mostrar-vos aqui atrás de mim, como podem ver então,
Tudo vestido a rigor, as camisolas azuis e brancas da União Promotora para o Progresso, esta lista 3, e também conseguem ver, presumo lá ao fundo, já começam a chegar alguns resultados. Também conseguem ver, provavelmente, algumas camisolas roxas, são da Associação de Promoção, Educação e Serviços Sociais, esta que é uma associação ligada a Hoyon Sang, que em 2017 foi o cabeça de lista desta União Promotora para o Progresso, ligada então aos moradores, aos Kaifong. Hoyon Sang, que de resto, ficamos a saber, já conseguiu um assento na Assembleia Legislativa pela via indireta. Esperam-se então agora os resultados do sufrágio direto e saber então se a UPP vai conseguir reeleger Long Ong Sai e Han Yeak-hang, os 2 deputados principais, e quem sabe, talvez um terceiro ou até um quarto. Para já, fica-se... Hoyon Sang. A festa é para Hoyon Sang. Pela votação, pelo sufrágio indireto. Hoyon Sang, como dizia então, que encabeçava esta lista em 2017 e que passou depois a pasta a Long Ong Sai, que se recandidata este ano e que encabeça novamente a lista, depois de ter encabeçado a lista em 2021. Portanto, já se fez parte da festa aqui. Agora resta saber então o resto dos resultados para saber se este entusiasmo vai então subir de tom. Aqui já se tiraram algumas selfies, esperam-se pelos candidatos. Esta lista que teve mais de 15 mil votos em 2021 e que foi de resto a 5ª lista mais votada das eleições passadas. Long Ong Sai, o cabeça de lista, foi também o 5º deputado. Os deputados, os candidatos, aliás, Hoyon Sang já é deputado, a chegar aqui à sede dos moradores, a ser recebido em grande festa. Hoyon Sang, que está então pela via indireta a representar a Associação de Promoção de Educação e de Apoios Sociais. Hoyon Sang está também ligado aos Kaifong, como já dissemos então, e que está então agora a ser recebido em festa e também pelos jornalistas aqui a tirar fotografias. Uma salva de palmas para Hoyon Sang, que garantiu então o único lugar no setor social nesta via indireta, na Assembleia Legislativa. Como dizia então, esta lista recebeu 15 mil votos em 2021. Vamos ver se consegue então agora chegar ou até ultrapassar esse número. Conseguiu 2 mandatos, agora tem 10 candidatos, mais 2 do que tinha em 2021. Uma lista que defende os serviços sociais, a melhoria dos serviços sociais, a melhoria dos transportes públicos, da habitação, também do emprego jovem e da estabilidade das pequenas e médias empresas. Penso que conseguem ver a agitação. Não sei se vai ser possível falar para já com Hoyon Sang, mas poderemos tentar. Hoyon Sang, que está então a aproximar-se aqui desta zona. Congratulations. Nós não conseguimos agora falar com Hoyon Sang, mas vamos com certeza falar com ele e depois vamos dizer-vos o que é que este agora deputado eleito disse. Como disse, Hoyon Sang está ligado à lista dos Kaifong, dos moradores, mas não é dele que estamos à espera de Long Ong Sai e de Han Yeak-hang. E vamos ficar por aqui e voltar a vocês quando soubermos então as declarações de Hoyon Sang. Até já. Joana Freitas, junto dos moradores. Agora vamos para a lista 4, a União de Macau Guangdong. André Jundo, boa noite. Boa noite, André. Estamos em direto da sede de campanha da lista União Macau Guangdong, aqui na Avenida Almirante Lacerda, numa sala aqui ao lado, cerca de 60, 70 apoiantes que vão acompanhar aqui a noite eleitoral. Lista 4, em que a palavra de ordem é renovação, de saída nestas eleições 2 deputados eleitos nas últimas eleições de 2021, deputado Zheng Anting e também Lo Shoin, que estão de saída então
para dar lugar a caras novas nesta lista. Joey Lau, cabeça de lista, 50 anos, é professor universitário, ligado ao Gabinete de Planeamento da Universidade de Macau. Foi também deputado nomeado pelo chefe do Executivo, Chui Sai-on, entre 2017 e 2021. Número 2 da lista, Li Ko-yan, empresário, membro da Conferência Consultiva Política Provincial de Guangdong. E número 3, Ah Fan, é uma mulher empresária, há 4 anos concorreu pela primeira vez ao sufrágio universal, ao sufrágio direto pela lista de Guangdong. Há pouco tive a oportunidade de falar com o cabeça de lista da União Macau-Guangdong, Joey Lau. Ele destacou precisamente as dificuldades e a incerteza que a lista enfrenta nesta campanha eleitoral, não só pela renovação, pela grande renovação que a lista foi alvo, uma vez que saíram 2 deputados, 2 caras conhecidas no hemiciclo, e a lista apostou então numa renovação que, disse Joey Lau nesta conversa que tivemos a oportunidade há pouco de ter, o resultado é ainda incerto. De qualquer forma, o candidato disse estar de consciência tranquila, a campanha fez tudo o que podia, deu o seu melhor. Há agora então uma grande incerteza e o próprio não quis arriscar previsões, não quis fazer muitas antecipações em relação aos resultados. Disse seguramente que a expectativa, pelo menos, é manter os 2 deputados e numa noite eleitoral muito boa, quiçá conseguir chegar a um 3º deputado. Recordo que nas eleições de há 4 anos a União Macau-Guangdong foi a 4ª lista mais votada nestas eleições, quase 17 mil votos, ficou a cerca de 2 mil votos sensivelmente da 3ª lista mais votada, a Nova Esperança de Pereira Coutinho, e é por aqui que vamos ficar a acompanhar então o desenvolvimento desta noite eleitoral para a lista União Macau-Guangdong. Jorge. Obrigado, André II. Um salto agora para a lista 5, União para o Desenvolvimento, ligada à Associação dos Operários. É lá que se encontra Eduardo Santiago. Boa noite, como está o ambiente por aí? Olá, boa noite, Jorge, boa noite a todos os espectadores do canal Macau. Estamos aqui nas Portas do Cerco, ao pé das Portas do Cerco, no pavilhão dos operários, o bastião da lista 5, a União para o Desenvolvimento. Uma sala, um pavilhão repleto de pessoas, cerca de 70 a 80 pessoas aqui. Desde que chegámos aqui estão muitas pessoas a falar, na expectativa de saber os resultados desta noite. Mal se soube que os 2 deputados pela via indireta tinham conseguido alcançar, nomeadamente Lam Lon Wai e Leong Pu. A festa foi grande, as pessoas começaram a levantar as cadeiras, a aplaudir e a cumprimentar os deputados recém-eleitos pela via indireta. A expectativa pelos deputados da via direta ainda mantém-se, ainda não se sabem os resultados. A lista que tinha como slogan "Trabalhamos juntos, caminhamos unidos", tinha apontado para a candidatura para 2 mandatos, poderá ganhar mais, visto que houve mais votos, menos listas, e vamos ficar aqui a aguardar pelo resultado desta noite eleitoral. Obrigado, Eduardo Santiago. Fica só lista 6 da Associação das Mulheres, lista da Aliança de Bom Lar. Não é possível para já fazer a ligação, vamos tentar um pouco mais tarde. Continuamos com a emissão aqui no estúdio. José Carlos Matias, um comentário também às previsões das várias listas, manutenção dos atuais deputados, sobretudo a lista ligada a Fouquian, os Cidadãos Unidos, que parece estar muito otimista em manter os 3 deputados. Sim, nós se olharmos para aquilo que foram os resultados de há 4 anos, evidentemente que temos aqui um cenário bastante diferente, muito maior afluência às urnas, mas e se aplicarmos o método de Macau, que é um método onde ajustado, nós chegamos ao seguinte resultado, que seria 3 deputados para a Associação dos Cidadãos Unidos de Macau, portanto da comunidade, ligada à comunidade fujiana, como estavas exatamente a referir, 3 repetindo o resultado a esse nível de há 4 anos, a União para o Desenvolvimento, ligada à Associação
dos Operários subiria de 2 para 3 e depois as restantes 4 listas, portanto, a Nova Esperança de Pereira Coutinho, a União Macau-Guangdong, a União para o Progresso e a Aliança de Bom Lar, cada uma teria 2 deputados. Todavia, as contas podem não ser... O Pereira Coutinho, durante a campanha, falava que já era bom eleger um deputado. Pois, aqui, exatamente, essa mensagem também já tinha sido de alguma forma veiculada em eleições anteriores pelo próprio José Pereira Coutinho, mas é verdade que nesta eleição Pereira Coutinho e o Estado-Maior da Nova Esperança enfatizou bastante isso, no sentido, a argumentação é que desta vez não teremos propriamente votos desperdiçados, no sentido em que, em princípio, todas as 6 listas vão eleger deputados, contrariamente ao que aconteceu, portanto, há 4 anos, quando tivemos 7 das 14 listas a eleger e outras 7 a não eleger, portanto, tivemos há 4 anos por volta de 23 mil votos não foram utilizados, digamos assim, portanto, não serviram para eleger qualquer deputado. Não deveremos assistir a isso agora, o que faz com que, digamos assim, o patamar mínimo e ainda por cima, tendo em conta o aumento do número de eleitores, ou melhor dizendo, de votantes, nós podemos olhar para 12.500 votos como um patamar médio para a eleição de deputados, o que não quer dizer que seja mínimo ou máximo, digamos assim. Provavelmente, o último deputado, muito provavelmente, será eleito com menos de 12.500 votos. O que quer dizer que a batalha para a eleição do segundo pode não ser favas contadas, como se pode dizer, e, portanto, há aqui depois outros fenómenos que temos de avaliar. Por exemplo, nós quando olhamos aqui para... Há aqui 2 listas, a União para o Progresso, ligada aos moradores, e a Aliança de Bom Lar, ligada à Associação das Mulheres. Nós estamos a falar aqui, digamos assim, de grupos que pertencem a uma mesma família, originalmente do ponto de vista sociopolítico. Aliás, concorreram conjuntamente até a eleição de 2017, que foi a primeira vez que a Aliança de Bom Lar, a lista ligada à Associação das Mulheres, avança separadamente, conseguindo na altura 9.496 votos, elegendo um deputado, depois passou a eleger 2 deputados há 4 anos. Todavia, foi a lista que teve maiores dificuldades, ou melhor, que foi a última a eleger o segundo deputado, depois o terceiro deputado foi o da Associação dos Cidadãos Unidos de Macau, já numa fase mais posterior da noite. Quer isto dizer que temos de perceber e olhar como é que foi a estratégia de mobilização deste campo. Há um foco maior na União para o Progresso, ligado aos Kaifong? Haverá aqui um jogo de soma positiva? Bom, a campanha de mobilização destes 2 grupos foi bastante significativa e nós podemos ver isso através, enfim, daquilo que podíamos observar ao longo destes dias. Vamos só interromper a nossa conversa porque vamos à Associação das Mulheres, à Associação de Bom Lar. Rafael Marçal, como está o ambiente por aí? Boa noite. Boa noite, Jorge. Estamos aqui na sede da Associação das Mulheres, na lista 6, Aliança de Bom Lar. Como podem ver, estão aqui muita gente, pelo menos contém umas centenas de pessoas aqui, mas a maioria das pessoas estão rodeadas ali à volta dos ecrãs, onde conseguem ver os resultados ou os votos provisórios. Aqui a lista liderada por Wang Qicheng e a número 2, Loi e Wang. Já falámos com elas há um pouco, há uns tempos, mas elas disseram que não queriam dar previsões nem expectativas do que é que esperam aqui dos resultados. Então, por agora, só consegue-se dizer que está aqui um ambiente bem animado, com por volta de centenas de pessoas. Esta lista aqui tem 14 candidatos, peço desculpa, tem 14 candidatos, 10 das quais são mulheres, mas por agora temos só o ambiente mais ou menos animado e ficamos por aqui até conseguimos ter mais informação ou reações das deputadas ou das deputadas eleitas. Jorge. E exatamente, voltaremos ao local onde tu te encontras e também às restantes listas, quando os resultados começarem a sair e a ser definitivos. Para já podemos falar dos deputados por sufrágio indireto.
As escolhas já foram feitas. Vamos ver nas imagens quem são os deputados pelo sufrágio indireto. Aqui está. União dos Interesses Empresariais de Macau, a Associação de Promoção do Serviço Social e Educação, a União Cultural e Desportiva do Sol Nascente e a União dos Interesses de Profissionais de Macau e a União das Associações de Trabalhadores. A Comissão Conjunta de Candidatura das Associações de Empregados, tudo pelo sufrágio indireto. Salles Marques, um comentário sobre estas escolhas. Eu penso que não há surpresas. Não há surpresas e pronto, como nós sabemos. E também pelo sufrágio indireto entram os veteranos, não é? Portanto, nós vemos que, enfim, se não todos, eu não consegui acompanhar por inteiro todos os nomes, mas a maior parte deles, se não forem todos, são, digamos, deputados ou foram deputados eleitos diretamente, como por sufrágio indireto, e depois e figuras que são conhecidas, enfim, da sociedade e que em certa medida garantem uma certa continuidade depois no processo da Assembleia, digamos, dos trabalhos da Assembleia Legislativa. Será curioso depois saber se daí sairá algum possível presidente da própria Assembleia Legislativa. Como aliás tem sido como tem sido prática, sempre, não é? Não é? Como tem sido prática. E quem será? Portanto, eu acho que então esta é uma possibilidade muito forte. Recordar quem sai. Há 4 saídas de deputados veteranos. Ko Hoi-hin, atual presidente da AL, deputado desde março de 1991. Chui Sai-Cheong, deputado desde 1999, substituiu Edmund Law quando o antigo chefe de executivo foi eleito e deixou a Assembleia Legislativa. E Wong In-fai, deputado durante 6 mandatos, 2001-2005, 2009-2025 e, finalmente, Chan Chak-mo, deputado de 2001 a 2021. Aqui está a lista dos deputados que saíram. Guilherme, quem é que vai ocupar o espaço do eleitorado de Ron Lam? Isso é uma pergunta muito difícil. Eu acho que há 4 opções aqui, não é? A primeira é abstenção, ou seja, eu não acho que os 8.000 votos que o Ron Lam teve nas eleições de 2021 vão parar diretamente a uma das listas. Não penso que isso seja o cenário mais provável. Há abstenção, há o voto em branco e depois eu acho que também há uma grande parte que irá reverter para uma das 2 listas, não é? Portanto, o Ron Lam tem uma base que vinha dos operários e, portanto, eu penso que há de reverter um bocadinho para essa lista. E depois também há talvez um grupo desse eleitorado que simpatize com uma campanha talvez um bocadinho mais flexível e que também perfila um bocadinho que era aquilo que era o comportamento do Ron Lam na Assembleia, e eu penso que se calhar a lista da Nova Esperança do Pereira Coutinho também possa ganhar aqui um bocadinho com essa saída. Essa provável abstenção de que falavas é um voto de protesto do eleitorado de Ron Lam? Não sei se é protesto. Ou seja, pode ser porque simplesmente não se revê em mais nenhuma das candidaturas. Obviamente também pode ser por protesto, mas não tenho a certeza qual é que será a franja e vai ser muito difícil de nós qualificarmos isso. José Carlos. Bom, aqui será interessante olharmos para o número de votos em branco que vamos ter e nulos, que vamos ter desta vez. Nós tivemos no conjunto há 4 anos, se a memória não me atraiçoa, cerca de 5.000 no conjunto brancos e nulos. E, portanto, será além dos votos validamente expressos nas 6 listas candidatas, poderá ou não ser um fator, poderá ou não, embora, claro, nunca poderemos
assim, a análise da intencionalidade disso será uma presunção, uma especulação. Em todo o caso, dependendo do número e da percentagem, poderá ter ou não um significado político. Deixa-me aqui acrescentar aqui à questão do eleitorado que votou no Poder da Sinergia, na lista liderada por Ron Lamb há 4 anos. Temos também os 3.729 votos que a Agnes Lamb teve há 4 anos. É verdade que não foram os 9.000 ou mais de 9.000 que a Agnes Lamb conseguiu em 2017, quando foi eleita. Todavia, Agnes Lamb e Ron Lamb representavam, de certo modo, algum espaço político e sociopolítico com alguma semelhança. E, portanto, estamos a falar no total de 12 mil votos no conjunto dessas duas listas de há 4 anos. Portanto, temos aqui vários cenários, está tudo em aberto, né, nesta altura. Eu penso que será interessante, quando começarem a cair os primeiros resultados, percebemos, por exemplo, portanto, o Guilherme estava a falar da possibilidade de José Pereira Coutinho canalizar uma parte desse eleitorado, num cenário em que as outras listas do campo, as listas do campo tradicional, chamado campo tradicional, nomeadamente a União para o Progresso, a União para o Desenvolvimento, a Aliança de Bom Lar, terão seguramente uma capacidade de mobilização bastante grande e, já para não falar, da base forte sempre portanto, da Aliança, ou melhor dizendo, da União, da Associação dos Cidadãos Unidos de Macau, ligada à comunidade fujiana, e da União Macau-Guangdong. Há pouco o nosso colega ali estava a salientar aqui a questão das dúvidas. São duas faces novas, portanto, houve ali um risco neste passo, embora Joey Lau seja um ex-deputado, ainda que tenha sido um deputado nomeado, um académico. Portanto, penso que há aqui vários fatores. Pode correr bem ou pode correr mal. Exatamente. São as caras novas e, portanto, a partir do ponto em que podem sempre eleger 2 deputados novamente, não se sabe se vão ter mais votos ou menos votos. Mas... Claro. Exatamente, e também a questão, só uma nota relativamente à questão da grande mobilização que seguramente tivemos na base da função pública. Aliás, e também nos casinos. E também nos casinos, exatamente. Portanto, bom... É a grande variável nestas eleições, não é? Perceber para onde é que esses votos normalmente caem, porque, sobretudo na função pública, há uma convergência de interesses, não é? E, portanto, os votos podem cair, na sua maioria, numa das listas. Deixa-me só aqui dizer uma coisa que eu tinha pensado em referir aqui. Era muito interessante que pudéssemos ter aqui em Macau estudos pós-eleitorais de comportamento e transferência de voto que nos permitissem depois a nós e à sociedade compreendermos melhor tudo isto. E fazer um programa em 2029. Não, exatamente, não, para podermos ter uma ideia dessas transferências de voto e também para termos um conhecimento mais profundo. Isso acontece um pouco por todo o mundo, não é? Salles Marques, nesta semana a União Europeia apresentou um relatório muito crítico sobre a nova lei eleitoral que Macau criou, ou que a Assembleia e o Executivo criaram. Naturalmente o Governo da RAM rejeitou por completo esse relatório, dizendo que era infundado, mas havia ali críticas sobre o receio de que nestas eleições o pluralismo desaparecesse de vez da Assembleia Legislativa. Pois, deixa-me comentar isso, mas fazendo primeiro uma observação sobre a questão das listas, sobre essa questão que foi debatida, porque eu acho que essa observação prévia poderá ajudar depois a perceber a outra questão, o enquadramento que eu dou à outra questão. Pronto, eu penso que uma das características mais interessantes destas eleições é o facto de haver uma certa, digamos, um maior grau de incerteza do que é normal. Maior grau de incerteza por várias circunstâncias, mas em particular porque, efetivamente, há uma mudança geracional quase em várias listas. Essa mudança geracional seria interessante perceber se é efetivamente ditada por motivos, digamos, de interesse próprio ou por estratégia eleitoral, porque há efetivamente
uma mudança também. Há digamos, já mais eleitores novos que foram recenseados, etc, etc. E depois há outras mudanças também na própria, em Macau e na região, etc. Portanto, há aqui, efetivamente, digamos, um elemento digamos, de surpresa que eu penso que ainda vamos ter. Eu não tenho tanta certeza sobre os números, acho que vamos ter algum elemento de surpresa. Mas, por outro lado, isto quer dizer também que todas as listas fizeram um esforço suplementar. E eu penso que, se formos ver a propaganda eleitoral e as ações durante o período eleitoral, os próprios comícios eleitorais, que é uma coisa surpreendente. Eu vivo num sítio bastante próximo, digamos, de uma das zonas onde houve comícios eleitorais, e, digamos, a energia que havia não é muito normal. Portanto, as listas fizeram um esforço suplementar de mobilização. E, em parte, eu penso que isso pode justificar também o facto de termos tido mais, digamos, eleitores, embora do ponto de vista, digamos, da taxa de abstenção, enfim, ela continua a rondar pelos 50 e tal %, portanto, como já foi dito, não é das mais elevadas, também não é das mais baixas. Tivemos sempre qualquer coisa a rondar os 53%, os 59%, acho que foi o melhor resultado de sempre. Mas, entretanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que, efetivamente, apesar de haver uma nova lei eleitoral, há aqui uma dinâmica da própria sociedade, que eu acho que nós não podemos ignorar. O que me leva a pensar que, efetivamente, para além de que, formalmente, a posição, digamos, o comunicado da União Europeia, enfim, é uma posição unilateral da União Europeia, a União Europeia assumiu, desde 1997 ou 98, se não estou em erro, ou 99, que faria todos os anos um relatório sobre a situação de Macau, mas é uma posição unilateral da União Europeia. E durante muitos anos, ao longo de muitos anos, essa posição, a União Europeia só ouviu quem quis, não é? Não ouviu, por assim dizer, quem poderia eventualmente dar uma opinião mais objetiva sobre a situação. E, portanto, eu penso que aquilo que a União Europeia diz, efetivamente, não tem um fundamento claro, aliás, eu penso que há aí também, há uma frase que eu efetivamente achei que era enfim, que era uma frase absolutamente desnecessária. Nomeadamente, quando põe em causa a questão do nascimento do chefe exatamente. Quando na lei básica está clara, quer dizer, está clara que, ficando em Macau, residindo em Macau durante X número de anos, portanto, passa a ser elegível para o lugar de chefe de executivo. Quer dizer, a União Europeia podia ter, digamos, até dispensado esse tipo de truque, não é? O que deixa muito mal, penso eu, quem fez e aprovou esse tal relatório. Portanto, acho que esse relatório, de facto, enfim, que em grande parte até é bastante neutro, mas naquilo que é a parte política, efetivamente, acho que cometeu um erro grave de julgamento. Entretanto, o José Carlos Matias tem alguns dos resultados, números provisórios ou definitivos? São números, assim, resultados provisórios, com 8 mesas de voto apuradas, portanto estamos aqui numa fase ainda muito inicial. Quantas mesas? Portanto, nós estamos aqui com, nesta altura, neste momento, com estas 8 mesas apuradas, a Nova Esperança a liderar,
portanto, com 6.895 votos, a lista liderada por José Pereira Coutinho. Em segundo lugar, a Associação dos Cidadãos Unidos de Macau, com 5.054 votos. Em terceiro, a União para o Desenvolvimento, com 4.276 votos. Depois, com o mesmo número de votos, a União para o Progresso e a União Macau-Guangdong, 3.622 votos. E a Aliança de Bom Lar, em sexto, em último, com 2.938 votos. Estamos numa fase muito inicial desta contagem. Quantas de votos. mesas são? Portanto, só 8 neste momento. Neste momento, nós estamos com 8 mesas. No total, quantas mesas serão? 37. São 37, são os locais de votação. Portanto, eu agora não tenho aqui isso em mãos. Eu recordo, eu teria de verificar se estamos a falar de mesas de Kuluan, da Taipa ou de Macau. Eu presumo que as mesas das zonas de maior densidade populacional não estarão ainda fechadas, portanto serão mais tarde. Em todo o caso, também me recordo, quer há 8 anos, quer há 4 anos, que a Nova Esperança arranca a liderar normalmente nesta altura, nesta fase inicial da votação. Em todo o caso, é o que temos aqui. Portanto, estes 6.895 votos são, portanto, o tiro de partida da lista Nova Esperança, com uma vantagem de cerca de 1.800 votos sobre, portanto, a segunda lista mais votada nesta altura. Entretanto, já temos aqui uma atualização de votos, 11 mesas, e a Nova Esperança sobe já acima de 10 mil votos, com 27% para já da votação apurada, com 11 mesas. Portanto, são estes os primeiros dados que temos em cima da mesa. 27% dos votos apurados? 27% é a percentagem que a Nova Esperança tem neste momento do total de votos apurados. Estamos apenas só com 11 mesas. 11 mesas, em todo o caso, é um início com força da lista liderada por José Pereira Coutinho. E, portanto, em 2021 tiveram 18 mil, não é? E, portanto, ou seja, tiveram 18 mil. Mais de 50% e atenção, só com 11 mesas de voto. E atenção, quer isto dizer que José Pereira Coutinho, portanto, o cabeça de lista, estará virtualmente próximo de ser eleito. Portanto, vamos ver um gráfico que vamos colocar agora no ar sobre justamente os resultados apurados até ao momento. Isto coincidem com os números que já divulgaste. Exatamente, com 8 mesas, portanto, apuradas, mas, entretanto, em tempo real, já estamos com 13 mesas, e tenho-vos a dizer que José Pereira Coutinho, neste momento, a lista Nova Esperança, eu diria que ele está basicamente eleito, porque aparecem aqui 13 mil votos já. E pode eleger acima dos 12.500. Acima dos 12.500. E pode eleger outro deputado. Agora é para neste momento é um arranque muito forte da Nova Esperança. Ainda que estejamos numa fase inicial, enfim... E numa fase... Ele estava com receio antes vamos dizer, do registro para estas eleições, de que não conseguiria arranjar o número suficiente. Sim, isso também é uma estratégia. Pode ser uma estratégia de voto, de potenciais. É um bocado dos dois, pode ser a honestidade e também a estratégia. É claro que assim que nós chegarmos à Zona Norte, é natural que assistamos a uma subida bastante forte da lista número 1 da Associação dos Cidadãos Unidos de Macau e, claro, também da União para o Desenvolvimento. Portanto, que há precisamente 4 anos ficaram em primeiro e em segundo lugar, respectivamente, com Nova Esperança em terceiro. Mas eu diria que não tenho aqui os dados comparativos nesta fase, mas a memória diz-me que, portanto, me parece a subida poderá acontecer na Zona Norte para os moradores e para Fujian, os operários e para Fujian, exatamente. Fujian. Muito, digamos assim, é um bastião tradicional. Sim, e porque hoje, pronto, nós se formos ver a situação da economia de Macau no último ano ou mais, não é? A questão central tem sido a economia comunitária, portanto, os problemas que estão a afligir a economia comunitária, as pessoas que vivem nos bairros, etc., de forma que as listas que mais têm a ver com isso e que mais investiram também
nestas questões, naturalmente irão beneficiar, entre aspas, não é? Sim. Do seu trabalho. Deixa-me só dizer-te que a liderança, isto de facto, eu penso que isto é significativo, porque nós já estamos aqui com 15.700 votos para a Nova Esperança, numa altura em que estão apurados 60.000 dos 175.000 votos. Eu espero não estar aqui a confundir-me aqui com os números, mas é isso que estou a ver. Portanto, eu penso que estaremos, de facto, aqui num cenário de um arranque com muito fulgor da Nova Esperança. Sim. Mas eu acho que, falando sobre a economia comunitária, não é? Eu penso que é aí onde também a União Macau-Guangdong também pode surpreender um bocadinho. Não é? Ou seja, se nós repararmos na composição da União, tem profissionais de vários setores económicos, de várias atividades económicas diferentes, e acho que há um foco muito grande precisamente nessa questão da revitalização económica, sobretudo nos bairros, e, portanto, quanto é que tinhas dito que a União Macau-Guangdong tinha? Teria de ver. Há pouco estavam com 3.600 votos, mas isto era quando tínhamos 8 mesas. Neste momento já temos 16 e, portanto, já podemos daqui dentro depois. Entretanto, tenho a dizer um outro dado. Votos em branco, 2.499, votos nulos, 2.759. Portanto, neste momento, muito ou pouco? Já estamos a ultrapassar o que tivemos, estamos prestes a ultrapassar em conjunto os 5.000, ou talvez já tenhamos ultrapassado os 5.000 que assistimos há 4 anos. Portanto, este era mais um dado que estávamos aqui a referir, que tinha interesse em tomar nota e, portanto, votos validamente expressos 59.948, portanto, votos expressos numa das 6 candidaturas, votos em branco 2.499, votos nulos 2.759, com 65.206 votos já escrutinados. Portanto, tudo aponta que também vamos ultrapassar nessas duas. Vamos ultrapassar e provavelmente vamos ter aqui, bom, eu não sei se em termos percentuais, mas em termos absolutos, uma subida, mas também penso que também percentualmente, é aqui a minha intuição. Com estes números que estás a divulgar, quem parece não subir muito é a Associação das Mulheres, ou a Associação de Bom Lar. Pois, eu precisava agora de voltar a olhar para os números mais atualizados, mas tal como há 4 anos, a Aliança de Bom Lar aparece aqui como a lista menos votada destas 6, porque nós, portanto, tivemos outras listas, naturalmente, há 4 anos. E era aquilo que estávamos a referir, num cenário de mobilização forte do chamado campo tradicional, tendo em conta que a Aliança de Bom Lar tem origem na Associação das Mulheres, Associação Geral das Mulheres, que concorreu, temos entretanto aqui já 18.363 votos para a Nova Esperança. Portanto, neste momento, já a Nova Esperança já está a ultrapassar o total de votos que teve há 4 anos. Quando estamos... 4 anos foi 18.230. Já ultrapassou. Já falámos aqui, e concretamente tu falaste, não é um bocado o contágio do eleitorado de Ron Lam? Não pode ser só. É bastante mais do que isso para já. Não pode ser mas só. Poderá ser um dos fatores. Ou seja, tendo em conta que há uma coisa muito concreta nestas eleições. Há 6 listas para 14 lugares, não é? E, portanto, tendo em conta que houve o maior número de votos de sempre, naturalmente que todas as listas iriam aumentar o número de votos que tiveram relativamente a 2021. Aquilo que não se sabe, depois o que varia é qual é que vai ser a proporção, se há umas que vão drasticamente aumentar e outras que se calhar mantêm mais ou menos o mesmo nível de votantes que tiveram nas eleições anteriores. Nós já vamos continuar esta emissão especial sobre os resultados das eleições legislativas, mas vamos fazer uma pequena pausa e vamos dar lugar à emissão em inglês. Então, até já. Boa noite de novo e bem-vindos à segunda parte desta noite eleitoral, com a divulgação dos resultados das eleições legislativas que Macau foi palco. José Carlos Matias,
Pereira Coutinho é o fenómeno destas eleições. Sem dúvida. Aliás, neste momento, nós estamos aqui a assistir a uma situação. Nós, há pouco, estávamos a referir que, anteriormente, há 4 anos e há 8 anos, Pereira Coutinho arrancar à frente não era uma novidade. Mas, neste momento, nós estamos com 30 mil votos apenas por apurar e José Pereira Coutinho está a liderar, e mesmo que possamos partir do princípio que as assembleias de voto por apurar se localizam em zonas altamente e densamente povoadas, ou como, por exemplo, a Zona Norte, em que a Associação dos Cidadãos Unidos de Macau e a União para o Desenvolvimento têm um eleitorado mais forte do que a Nova Esperança, mas muito provavelmente isso não será suficiente para encurtar uma vantagem que neste momento é de 11 mil votos sobre a segunda lista mais votada. Portanto, José Pereira Coutinho, portanto, a lista Nova Esperança está com mais de 35 mil votos face a 24.275 da lista número 1 ligada à comunidade fujiana. Portanto, estamos aqui, só vou dizer isto, estamos aqui a ver um novo gráfico mais atualizado. Isto quer dizer que a Nova Esperança de Pereira Coutinho já elegeu 2 deputados. Já, aliás, em termos virtuais, ou seja, estimativa e projeção, José Pereira Coutinho, a lista Nova Esperança, tem 2 deputados eleitos, ao passo que as outras listas têm 1, sendo que a Associação dos Cidadãos Unidos de Macau estará, nesta altura, no limiar da eleição virtual do segundo deputado. E em termos de projeção, eu diria que estamos em condições de antecipar um resultado bastante provável, que é o seguinte: a Nova Esperança com 3 deputados eleitos, a Associação dos Cidadãos Unidos de Macau com 2 deputados eleitos e, neste momento, as outras 4 listas, 2 deputados cada uma. Portanto, incluindo a Associação das Mulheres. Incluindo a Associação das Mulheres, embora, atenção, podemos aqui assistir a uma situação em que a subida acentuada da votação na ponta final da Associação, melhor dizendo, da União para o Desenvolvimento, vamos a ver se não poderá baralhar as contas e dificultar a eleição do segundo deputado da Aliança de Bom Lar. Em todo o caso, com os dados que temos aqui, esse é o cenário. Eu penso que essa será, de facto, uma dúvida. Irá a União para o Desenvolvimento conseguir um terceiro deputado, digamos assim, às custas da Aliança de Bom Lar ou não? Penso que esta é uma dúvida das mais interessantes que agora podemos vislumbrar nesta ponta final, mas o essencial, de facto, é, mesmo com um aumento significativo nesta ponta final da parte da lista número 1 e da lista número 5, é muito, muito provável, eu penso que estamos em condições de dizer, que a Nova Esperança venha a ser, de facto, a vencedora das eleições. Salles Marques, uma surpresa? Pois, parece que há pouco, não digo que adivinhei, mas efetivamente referi o facto de que estas eleições iriam produzir surpresas e sem dúvida que esta é uma grande surpresa e acho que é uma boa surpresa. Pereira Coutinho já estará a atingir praticamente o dobro dos votos que teve nas últimas eleições. Acho que o terceiro deputado estará a caminho, se já não chegou, e, portanto, a confirmarem-se as tendências que até agora estão a desenvolver, será, obviamente, o vencedor destas eleições, o que eu penso que seria muito difícil adivinhar um resultado desses ainda esta manhã às 9, quando este processo eleitoral começou. E, portanto, acho que mostra, efetivamente, que há uma dinâmica forte na sociedade de Macau e essa dinâmica está-se a traduzir agora em resultados eleitorais que eram difíceis, para não dizer quase impossíveis de se preverem ainda há umas horas atrás. Não é? Guilherme, o que vai haver com a vitória prevista
de Pereira Coutinho, vai haver mais pressão sobre o Governo na Assembleia Legislativa? Não sei. A questão dos cartões de consumo? Não é só dos cartões de consumo, ou seja, eu penso que de todas as listas o programa da Nova Esperança era o mais concreto, ou seja, tinha metas traçadas muito concretas, nomeadamente, por exemplo, a subida do cheque pecuniário para 15 mil patacas, um cartão de consumo no valor de 10 mil patacas, ou seja, em vez de ser um programa político em que seria otimizar nesta área, aumentar nesta área, melhorar na outra, era uma coisa muito concreta, medidas muito concretas. E eu penso que isso, obviamente, por si só, não discuto aqui a capacidade de realmente fazer isso ou não, mas por si só traz grande afluência. Sobre ser, qual era a pergunta, desculpa? Se seria uma Assembleia mais? O Governo estaria sob pressão com a previsível vitória do Pereira Coutinho? Eu espero que sim, mas não só por causa da vitória de Pereira Coutinho, não é? Por uma convergência de todos, não é? De perceberem qual é o papel de uma Assembleia Legislativa, não é? Que é de fiscalização do trabalho do Governo. E, portanto, espero que não seja só apenas o Pereira Coutinho, mas todos. Mas lembrar também as palavras de Xiao Baolong, que pediu harmonia e conluio entre o Executivo e o órgão Legislativo. José Carlos Matias, como é que estamos? Bom, estamos curiosamente, com um aumento da própria, isto é surpreendente. Enfim, nós estamos a olhar para uma diferença agora de mais de 12 mil votos entre a votação da Nova Esperança e da Associação dos Cidadãos Unidos de Macau. Portanto, mesmo nessas zonas continua a aumentar em proporção aos outros. De facto, enfim, eu vou-vos dizer que é um dado muito surpreendente, porque também nós estamos aqui a presumir, nós não temos a informação exatamente que assembleias de voto, poderá haver, mas eu não tenho aqui. Portanto, isso pode-me ter levado talvez a não fazer uma leitura tão fina da questão. Mas sim, no fundo, aqui um outro aspecto que tem a ver com votos, que tínhamos falado há pouco, votos em branco 5.581, votos nulos 6.678. Estamos a ver aqui exatamente o quadro. Portanto, o que quer dizer que, juntando brancos e nulos, neste momento já temos, portanto, quase 12 mil. Não é normal os partidos ou movimentos tradicionais pró-China sofrerem uma derrota aparente, como tudo indica irá acontecer hoje? Bom, nós temos a questão... repara, Jorge, historicamente, aquilo que hoje é a União para o Desenvolvimento e a União para o Progresso, o José Luís vai aqui ajudar-me e vai-me corrigir se eu estiver a cometer aqui alguma imprecisão. Aliás, houve uma altura em que houve até a União Eleitoral com Carlos Assunção, juntamente com os tradicionais nos anos 80, mas um pouco mais tarde, estas duas bases, estas duas associações concorreram em conjunto e foram a lista mais votada. Após números a alteração... mais atualizados neste momento. Exatamente. Após a alteração ao método de apuramento de deputados, que no início dos anos 90 favoreceu uma fragmentação, prejudicando as estratégias de união de esforços, digamos assim, ou seja, recompensando uma divisão de listas, foi nessa altura que esse campo, que junta a Associação Geral dos Operários e os Kaifong, começou a aparecer dividido e agora com uma terceira lista ligada à Associação das Mulheres. Mas sim, deixa isto para dizer que pode-se dizer que politicamente, se calhar, muita gente estaria à espera não só de uma vitória, eventualmente, da lista ligada à comunidade fujiana, porque ela tem sido a lista mais votada várias vezes ao longo destes últimos 15 anos, 16 anos, mas também ou da União para o Desenvolvimento ligado aos operários. E, neste momento, elas aparecem em segundo e terceiro lugar. E isso, vamos até à sede da Nova Esperança. Pedro Arede, há certamente um ambiente de euforia junto de Pereira Coutinho e dos seus apoiantes.
Boa noite. Aqui, como se pode ver e sentir, o clima é de verdadeira festa. Acabou de ser confirmado que a Nova Esperança já confirmou a eleição de 3 deputados. O deputado José Pereira Coutinho, também o número 2 da lista, e Chisai Wang. Neste momento, José Pereira Coutinho não se encontra aqui na sala, mas o clima já é de festa. Estão todos a aguardar pela chegada de Pereira Coutinho, que, diga-se o que se disser, a esta hora já é um dos vencedores da noite. Eu vou pedir ao meu operador de imagem para mostrar um pouco o ambiente, do ambiente aqui que se está a passar. Estamos à espera dos resultados finais. Estamos à espera dos resultados finais. Também dizer que, à medida que os resultados foram caindo, o entusiasmo foi crescendo e que em praticamente todas as assembleias de voto que nós vimos aqui, a Nova Esperança ficou em primeiro lugar. Num ou noutro caso, ficou em segundo lugar. Nós vamos nos manter por aqui, aguardar também que Pereira Coutinho deixe do seu gabinete também até aqui abaixo para podermos falar com ele. Até breve. Obrigado, Pedro Arede. Esse ambiente de grande euforia na sede da Nova Esperança. Pereira Coutinho é, até este momento, e tudo indica que sim, o grande vencedor destas eleições. 3 deputados já estão confirmados. Quantas mesas de voto nós temos neste momento? 37. Eu penso que falta Já só foi? uma. Não, todas as mesas de voto, ou seja, aqui diz 37, mas na verdade ainda faltam cerca de 6 mil votos por contar, não sei porquê. Mas... Sim, porque nós estamos com votantes apurados 169.287 e portanto, mas penso que já 41 mil votos, de Jorge. 41 mil votos que a Nova Esperança tem. Em segundo lugar, a Associação dos Cidadãos Unidos de Macau com 28.800. Sim, não tem, é uma vitória sem sombra de dúvidas. Aliás, para dizer a verdade, eu não me recordo de uma vitória, não é só a questão do número de votos. Com esta diferença. Não é só a questão exatamente, não é só a questão do número de votos, que claramente é um recorde histórico. É também a diferença face ao segundo, é muito clara, é cavada, é significativa. Não estamos aqui perante uma situação... sim. Exatamente. Portanto, temos aqui, de facto, um cenário clarificado. Neste momento, mantém-se a projeção, eu penso que neste é praticamente final, vamos aguardar agora por esta ponta final, 3 deputados eleitos para a Nova Esperança, 3 para a Associação dos Cidadãos Unidos de Macau e depois 2 para cada uma das outras 4 listas. É este o cenário que temos em cima da mesa. Eu estava aqui um bocadinho a pensar, a vislumbrar se a Aliança de Bom Lar aguentava o segundo. Não está fechado, evidentemente, mas neste momento a projeção mantém o segundo lugar para a Aliança de Bom Lar. Vamos aguardar mais um pouco para ver se confirma. E também uma referência na rapidez na divulgação dos resultados, o que nem sempre aconteceu no passado. É verdade, nós já chegámos a ter aqui noites até às 5 da manhã, é verdade. E depois íamos, por acaso, tenho algumas memórias interessantes, depois irmos todos ter uma ceia à procura de algum tasco aberto. Neste caso... Entretanto, uma referência ao chefe de executivo, Sam Ofai, que afirmou que o funcionamento das assembleias de voto decorreu com fluidez e boa ordem ao longo de todo o dia. O chefe de executivo dirigiu-se à população numa mensagem em vídeo após a conclusão das eleições para a 8ª legislatura da Assembleia Legislativa. Nesse vídeo, Sam Ofai afirma que as eleições para a 8ª legislatura da Região Administrativa Especial de Macau, concluída com sucesso às 21 horas de hoje. Eu não sei se é possível voltarmos às sedes, neste momento, de candidatura. Enquanto tal não for possível, vamos continuar com o nosso diálogo aqui em estúdio, com os convidados. Votos nulos e brancos. Também há uma subida bastante intensa. Sim, exatamente. É mais do dobro, não é? Portanto, segundo a última contagem, penso que estávamos em 12 mil
não é? Votos brancos mais nulos, sendo que em 2021 eram 5.000. E nós não dobrámos o número de votantes, portanto, não melhor portanto, a participação eleitoral, portanto, quer dizer que percentualmente... Sim, portanto, mais uma vez, não tendo sondagens, não é? É muito difícil de perceber a razão pela qual este número sobe mais do dobro, mas é um sinal, não é? É demonstrativo de qualquer coisa. Salles Marques, há pouco falou que haveria um salto geracional em 2029, nas próximas eleições. Algum deste pessoal político das listas poderá dar lugar a gente mais nova. É possível, é possível. Enfim. Incluindo o Pereira Coutinho? Bem, enfim, isto... Ele é a alma da Nova Esperança. Exatamente. Ele tem 67 ou 70. Vamos dar tempo ao Pereira Coutinho para desfrutar esta vitória que bem merece e depois planear o futuro, porque obviamente que enfim, essas coisas vão acontecendo, não é? Portanto, a idade toca a todos. Não é? Guilherme, Pereira Coutinho, como já vimos, é o grande vencedor desta noite. Com 3 deputados, a Nova Esperança vai aumentar, em teu entender, a sua lista de reivindicações junto do Executivo, ou vai manter 2 linhas que são o aumento do cartão de consumo e o aumento da comparticipação pecuniária? Obviamente vai aumentar, eu penso que tem força para isso, não é? E penso que tem a representação, ou seja, os eleitores, não é, mostraram de forma muito clara que vêm na lista da Nova Esperança, que é obviamente encabeçada por Pereira Coutinho. Vem nessa lista aquela que mais provavelmente pode de facto adressar os seus problemas, sejam estes sociais ou económicos. Uma lista que é liderada pelo único deputado português. Sim, sim. Já que Pereira Coutinho fez sempre a questão de manter a nacionalidade portuguesa. Sim, claro. Isso é um fator que pesou? O seu eleitorado é de etnia chinesa? Pois, estes 41 mil votos... Ele vai buscar à função pública. Ele corporiza José Pereira Coutinho mais no passado do que nestes anos mais recentes, por razões que se podem compreender, tinha uma postura e uma atitude bastante crítica, não é? E reivindicativa, não é? Nas matérias, estamos a falar basicamente e essencialmente das matérias chamadas livelihood issues, mantém essa perspectiva crítica, terá recalibrado ajustando-se às circunstâncias, mas na verdade, mas uma coisa, se nós olharmos para aquilo que era a votação, o número de votos que, por exemplo, as listas ligadas à Associação Novo Macau tinham em 2017, 21.674. A lista do Poder da Sinergia, liderada por Ron Lam, 8.764. Portanto, não sei, algumas destas... Não estou aqui a juntar um mais um, mas o que eu estou a dizer é que estas pessoas continuam, muitas delas seguramente ainda cá, julgo eu, e num cenário de, digamos, aumento e de mobilização tão grande para a participação eleitoral, podemos presumir que poderá haver aqui algo. Por outro lado, nós há pouco, no início, estávamos a questionar-nos, bom, se nós imaginarmos que houve uma mobilização, uma participação, imaginemos de 90% dos eleitores funcionários públicos recenseados. Para onde é que cairiam esses votos? Não é? Eu penso que está respondido, porque se olharmos para o número de votos que as outras listas tiveram, apesar de, mais uma vez, todas aumentaram, é um número muito marginal comparativamente com o número de votos que há no absoluto. Vamos voltar às sedes. Lista 1, a Associação dos Cidadãos Unidos de Macau, ligada a Fujian. SEC, boa noite de novo.
Mais uma vez, muito boa noite, Jorge a todos, e provavelmente vai ser eleitos aqui, ou já estão eleitos aqui os primeiros 3 candidatos da lista Associação dos Cidadãos Unidos de Macau. Aqui o ambiente já é de festa, um sentimento forte de vitória. As celebrações já começaram assim desde que a lista conseguiu mais de 20 votos, e diz aqui na contagem dos observadores que fazem na Assembleia de voto, com base nas informações da Comissão de Assuntos Eleitorais. Até agora a lista já conseguiu mais de 29 mil votos e o número continua a subir rapidamente. Portanto, neste momento, o número de votos está em segundo lugar. E ouvem-se aqui também aplausos e gritos assim dos apoiantes e candidatos quando esta lista conseguiu mais votos garantidos. E com esta tendência, se calhar ainda está esperada por mais possibilidade de alcançar mais um assento na Assembleia Legislativa. Podemos ver aqui o ambiente já de festa. Esta sala está repleta de tantos apoiantes e residentes que receberam apoio da associação no passado. Portanto, a festa da lista vai continuar aqui e voltamos agora, se calhar, com Jorge Silva. Muito obrigado. Obrigado, Sec, com as últimas sobre a lista ligada a Fukien, a lista da Associação dos Cidadãos Unidos de Macau, a lista 1. Vamos continuar o nosso diálogo aqui, até uma próxima intervenção das sedes, das outras listas. A função pública, tudo indica que sim, terá votado em Pereira Coutinho. Era, no fundo, aquela... Nós, enfim, não tendo dados finos, mas eu penso que é altamente provável que tenha as intervenções do chefe de executivo e também do governo junto dos funcionários públicos acabaram por dar frutos? Eu penso que eu estava aqui a presumir, não sei, uma... Nós não temos números, claro, da adesão ou da participação dos funcionários públicos. Mas os meus amigos funcionários públicos votaram todos. Isso eu posso dizer da minha... Mas normalmente também votam, mas em todo o caso... Mas votaram Pereira Coutinho? Não sei em quem votaram, mas seguramente que vários deles votaram Pereira Coutinho. Sim, eu acho que a esmagadora maioria foi às urnas e foi às urnas até à hora do almoço, o que explica também aquela grande subida logo de manhã e depois um achatamento da curva quase até aos números de 2017 e, portanto, só ali no fim é que conseguiu aqueles 400, 500 votos adicionais. Vamos continuar a especular, Guilherme, e o pessoal dos casinos? Não sei, é uma boa questão. Não sei, esperava muito honestamente porque uma adesão maior. Não está ligado às zonas comunitárias, sim, nem aos partidos tradicionais. Sim, e das informações que eu tenho, o incentivo ao voto não foi feito da mesma forma que foi feito na função pública. Portanto, disponibilizava-se do ponto de vista logístico autocarros, não é? Houve uma série de material de promoção, etc., mas não houve esse controle que houve de parte das concessionárias que houve no governo. Aquilo que eu sei, e já tínhamos conversado antes, é que há determinadas concessionárias que caíam mais para umas listas, eu não tenho a certeza exatamente de qual ou quais, mas de facto não foi muito expressivo o voto das concessionárias. Vamos voltar à Nova Esperança. Pereira Coutinho está de facto a falar, mas para outros canais de televisão neste momento. Então vamos à lista 6, a Aliança de Bom Lar. Boa noite de novo, Rafael.
Boa noite, Jorge. Muita emoção aqui. Acabaram de fazer vários discursos, não só Wang Qi-cheng, mas como também Loi e Wang falaram sobre os objetivos alcançados com estes resultados. Peço desculpa. Wang Qi-cheng, no seu discurso aqui logo no início, disse que conseguiram manter os mesmos lugares que tinham antes e que era um dos objetivos que tinham quando entraram aqui ou quando começaram as eleições. Tem aqui notas de coisas que Wang Qi-cheng e Loi e Wang disseram. Agradeceram muitas pessoas, incluindo a Associação Geral das Mulheres, os apoiantes, o presidente da Associação Geral das Mulheres. Wang Qi-cheng fez o seu discurso e até começou a chorar, muito emocionada, a agradecer a toda a gente e disse que vai melhorar o povo, ou melhorar o futuro da população de Macau, que queria continuar a servir a população e também começou a fazer uma lista das coisas que querem, incluindo mais, como tem dito nas listas, mais espaço para instalações esportivas, o aumento de licença de maternidade e da paternidade, subsídios de assistência à infância até aos 6 anos. Começou a falar sobre muitos dos objetivos que já tinham posto, mas em princípio tem 2 deputados elegidos com 18 mil ou mais de 18 mil votos e por agora continuam com as festas, como conseguem ver aqui por trás de mim, com muita gente a celebrar. Por agora ficamos com isto. Jorge. Obrigado então, Rafael. Vamos agora ver um quadro com os resultados praticamente definitivos destas eleições legislativas. Eu pedi ao nosso realizador para colocar no ar a imagem do quadro. Deve estar prestes a ser colocado no ar. José Carlos Matias, esta reação da Aliança de Bom Lar foi também num ambiente de grande satisfação. Pois, o suspiro de alívio, porque estávamos aqui há pouco a aventar, será que conseguiriam aguentar o segundo deputado? E sim, conseguiram, a segunda deputada neste caso, conseguiram efetivamente isso. Já agora, aqui uma nota, antes que me esqueça. Estamos a ver os deputados É curioso, que já estão eleitos. Che Sai-wang é deputado, foi eleito como número 2 na lista da Nova Esperança há 4 anos. Agora passou para o número 3 e mesmo assim foi eleito. Não deixa de ser curioso. Portanto, terá seguramente agora de pedalar um pouco mais nestes próximos 4 anos, segundo as palavras do próprio José Pereira Coutinho, mas em todo o caso não deixa de ser estes curioso. são já, este quadro mostra os resultados definitivos. Sim, já foram contados os votos todos. Portanto, mas sobre a questão da balança de poderes, estávamos aqui em off com o José Luís aqui a falar um bocadinho também. Repara, tínhamos anteriormente a Nova Esperança com 2 deputados e Ron Lam. Neste momento a Nova Esperança passa a ter 3 deputados. Se nós considerarmos a Nova Esperança e o Poder da Sinergia como grupos políticos um pouco diferentes, digamos assim, seguramente do campo tradicional ou das listas mais comunitárias. Vamos ter que ir à sede da Nova Esperança, desculpe interromper-te. Pereira Coutinho vai falar connosco, mas continua a falar com outras televisões, provavelmente de Hong Kong. Conclui o teu raciocínio. Não, estava aqui, aliás, eu queria que se calhar aqui passava para o José Luís, porque eu não queria aqui os direitos de propriedade intelectual desta observação. Não, sim. Por favor. Não, tem a ver com a questão, no essencial, ao nível da balança de poderes, da representação. Se nós olharmos para operários Cafung e mulheres como parte de um campo que sociologicamente e sociopoliticamente é essencialmente o mesmo, com algumas diferenças, estamos com o mesmo número de deputados. Se olharmos para a União Macau-Guangdong, 2 deputados, para a Associação dos Cidadãos Unidos de Macau, 2 deputados, portanto, a lista ligada à Fujian, portanto, a esse nível, 3 deputados, melhor dizendo, portanto, a esse nível, digamos assim, naquilo que é, se olharmos para, no fundo, serão 3 em 14, não é? Sim. Era um pouco essa a ideia, José. Sim, não é? a ideia, pois, exatamente, que é, no fundo,
apesar de todas as mudanças e portanto, a nova, enfim, nunca mais é de repetir a vitória do Pereira Coutinho nestas eleições, no fim as contas vão bater todas praticamente no mesmo. Portanto, em termos de composição da Assembleia, do ponto de vista, digamos, daquilo que podemos chamar as forças tradicionais, as outras que não são propriamente tradicionais, não é? E, portanto, enfim, é claro que não é insignificante, pelo contrário, o facto de uma lista como a Nova Esperança ganhar as eleições. Isso tem e desta forma, com mais de 13 mil é muito importante. Claro. E acho que a diferença é de 13 mil votos. Quem está no poder, obviamente, que tem que ouvir essas vozes da população e perceber esses sinais, mas eu penso que, enfim, isto traz também, por um lado, é um desafio, mas é uma oportunidade para também o Governo compreender, e tenho certeza que o Governo compreenderá que, enfim, há ajustamentos, se calhar, a fazer do ponto de vista das políticas. Ainda por cima, vamos ter agora as linhas de ação governativa. Será interessante vermos como é que vai ou não haver aqui um reflexo ao nível de políticas sociais, diria. Aliás, o ênfase sempre da Nova Esperança é sempre a nível social e função pública. Sim, são os dois grandes vetores ao nível de questões ligadas ao sistema político, ou questões de outro pendor, não são assuntos que estejam em cima da mesa, portanto, essa é a linha da Nova Esperança e um pouco de todas as outras. No fundo é o que a população de Macau preocupa-se aqui com, enfim, são os problemas do dia-a-dia, não é? Que as pessoas enfrentam, sobretudo os setores que são menos favorecidos pela sorte e pela fortuna. Guilherme, achas que com este resultado eleitoral e com a vitória quase esmagadora de Pereira Coutinho e da Nova Esperança, significa que há um reequilíbrio político em Macau? Penso que não, porque já era um bocadinho 2+1 em termos daquilo que eu considero serem poderes mais centristas. Portanto, eu penso que não se coloca essa questão. Há sim um novo ciclo político, não é? Que é, temos mais pessoas a ir às mesas de voto e, mesmo assim, houve, de facto, uma afluência muito grande para este campo político, que, sem dúvida, é diferente de todos os outros. E, ao mesmo tempo, também vamos ter um novo ciclo político, porque eu penso que este hemiciclo vai haver uma relação diferente entre a Assembleia e o Governo. Não sei se para melhor ou para pior. Isto quer dizer que o chefe de Executivo terá de ouvir mais a Assembleia Legislativa? Eu espero que se ouçam mais uns aos outros, não é? Eu acho que para mim essa é a grande definição de harmonia e de trabalho em conjunto, é conseguirem fazê-lo. Sempre com respeito, mas obviamente cada um tem o seu papel e tem que o cumprir. José Carlos Matias, já aqui falámos do Ron Lam, continuas a pensar que não houve uma grande transferência do eleitorado de Ron Lam para a Nova Esperança? Não sei, é porque no início da nossa conversa o Guilherme estava aqui, do fundo, a perspectivar 4 comportamentos que poderíamos esperar desse eleitorado, não é? Penso que um seria naturalmente não ir votar, outro votar em branco, outro votar Pereira Coutinho e outro eventualmente votar numa lista ou operários ou caifonga, enfim, mais local, digamos assim. E, portanto, mas repara, a dimensão da subida, nós se olharmos para o total da votação da lista da Nova Esperança, nós chegamos à seguinte conclusão. Todas as outras listas subiram, de facto, a sua votação. Mas a Nova Esperança sobe daquilo que já era o seu máximo, 18.232 há 4 anos, para 41 mil. É mais de 41 mil, porque eu penso que agora já há os dados mais atualizados que estava aqui a aguardar. E enquanto, por exemplo, a subida, só para termos aqui uma perspectiva,
a Associação dos Cidadãos Unidos de Macau já tinha tido 26.600 votos há 4 anos, agora só mais 3.000, 4.000. Portanto, ou seja... Mas temos mais quantos votos no total? Exatamente, portanto, ou seja, aquilo que é interessante nós agora olharmos nesta análise pós-apuramento dos resultados, será interessante olharmos para esses fatores. Por exemplo, a União para o Desenvolvimento, que teve um máximo de 23.761 votos há 4 anos, nesta altura está apenas com 3, 4 mil mais. Portanto, ou seja... Eu acho que, mais uma vez, reiterando, é uma grande vitória da Nova Esperança, e eu acho que todas as outras listas têm que refletir, porque tendo em conta o número de votos inédito na totalidade, não é, que houve este ano, de facto não conseguiram acompanhar. Uma outra nota, eu estava aqui a fazer a monitorização, com o apuramento concluído, nós temos 5.987 votos em branco, 7.077 nulos. São 13.064. 7,5% do total dos votantes que foram às urnas. Um número elevado. Eu penso que sim. Comparativamente, eu posso até ver relativamente a 2021. Dê-me um segundo. Portanto, em 2021 houve 2.067 votos em branco, 2,29%, e votos nulos foram 3.141 votos em branco, que representa 2,29%, e votos nulos foram 2.067, o que representa 1,51% dos votos. Pois. Portanto, aqui temos aqui precisamente já os deputados eleitos, 43.361. Bom, porque entretanto já aquela mesa que estava por apurar... Já acabaram de contar. Exatamente. Portanto, estamos aqui, lá está, com uma vantagem de praticamente 14 mil votos sobre o segundo classificado, sobre a segunda lista mais votada da Associação dos Cidadãos Unidos de Macau. E, portanto, há aqui, de facto... O terceiro candidato da Nova Esperança é o 10º eleito. Exato. É? Ou seja, nem sequer exatamente 14. O que é significativo. Portanto, enfim, um quarto, tendo em conta o método e o divisor, é uma impossibilidade, mas, em todo o caso, bem assinalado, Guilherme, de facto, não é... Muitas vezes o que nós temos é ser o 12º, por exemplo, ou ser o 11º, mas ser o 10º reflete precisamente essa vantagem muito significativa face ao segundo. Pois, o menos votado foi eleito, ou melhor, o último, o 14º foi eleito com 7.364 votos. Exatamente. Divisor de 2, certo? Exatamente. Sendo que o penúltimo foi com 9.375. Era aquela questão que estávamos aqui a verificar. Em todo o caso, enfim, não esteve ali ligeiramente em risco, mas não tremeu demasiado. Portanto, a eleição era muito difícil. Era preciso a Nova Esperança Vamos agora em direto para a lista 3, a dos moradores. Joana Freitas faz um balanço da situação aí. Boa noite, Jorge. Bom dia. Aliás, já se abriram as garrafas de champanhe aqui. Longong Sai e Mangyekang estão reeleitos para a Assembleia Legislativa. A União Promotora para o Progresso conseguiu eleger 2 candidatos para nestas eleições legislativas. São com muito mais votos do que no ano passado. Aqui a festa começou depois da 00:30, até lá muito choque, especialmente devido aos resultados da lista número 2, Nova Esperança, que estava a deixar aqui os apoiantes da UPP um pouco nervosos. A partir da 00:30 os resultados começaram então sim a entrar e a UPP conseguiu mais de 21 mil votos, 21.134, são sensivelmente 14% do total de votos ao todo, e conseguiu então assim aumentar
o número de votos de eleitores que apoiaram esta lista e também eleger novamente 2 candidatos. Aqui, no entanto, faz-se uma dupla celebração, como falávamos há pouco, o deputado Hoi On-sang foi também eleito pela via indireta. Hoi On-sang, que foi o cabeça de lista em 2017 e que de resto esteve sempre ligado aqui aos Kaifong, aos moradores, uma lista que se candidata às eleições legislativas desde 1991 e que reelege então agora 2 candidatos, o cabeça de lista Long Bong-sai e o segundo candidato Han Gek-hang, que voltam então a entrar no hemiciclo depois das últimas eleições terem também conseguido mais de 15 mil votos. Hoje foram a 4ª lista mais votada nestas eleições legislativas. Os 2 deputados eleitos dizem estar muito contentes, de resto não se quiseram muito prolongar, mas comprometeram-se a continuar então a cumprir aquilo que foi prometido no programa político, a melhoria da habitação, a melhoria dos transportes públicos e também mais cuidado para os idosos e para o emprego jovem. Hoi On-sang, que também falou connosco há pouco, então eleito pela via indireta e ligado então aqui aos moradores, a dizer também que esta eleição pela via indireta que lhe deu um lugar pelos assuntos sociais e pela cultura, através da Associação para a Educação, a dizer que estes votos foram o resultado e o reconhecimento de 4 anos de trabalho na Assembleia Legislativa. Aqui na UPP, nos moradores, a festa vai continuar. Temos então 2 candidatos pela via direta e 1 pela via indireta. Obrigado, Joana Freitas. Com as últimas sobre a lista dos moradores, vamos agora para a lista 2, o grande vencedor da noite, Pereira Coutinho e a Nova Esperança. Pedro Arede, boa noite de novo. Boa noite, Jorge. Aqui o clima na Nova Esperança, na sede da Nova Esperança, como não podia deixar de ser, é de total festa, com a garantia de 3 deputados, no total 43 mil votos obtidos, mais do que duplicou em relação a 2021. Nós vamos agora tentar chegar à fala com José Pereira Coutinho, que está a receber, como seria de esperar, bastantes felicitações por causa deste resultado. Nós vamos tentar aproximar do José Pereira Coutinho, que acaba de segurar precisamente numa garrafa de champanhe. Nós estamos em direto para a TDM. Com as primeiras palavras após esta vitória. É uma vitória saborosa, estava à espera? É uma vitória muito saborosa, foi custosa. É o reconhecimento do trabalho que nós temos vindo a fazer durante anos e anos. E isto é o contributo também de muitas pessoas anónimas que por trás de nós nos vão apoiando e nos vão dando, aquela força para que nós possamos fazer cada vez mais e melhor. É a maior vitória da Nova Esperança? Não há sem dúvida, é uma vitória estrondosa. Isto tirou o chapéu de muitas pessoas e eu acho que muitas pessoas ficaram surpreendidas com esse resultado, porque nós também ficamos de alguma forma surpreendidos. Esperávamos um bom resultado, mas essa situação foi realmente... Teve toda a campanha a dizer que... Especialmente nesta altura em que nós vivemos aqui na RAEM, ter esse resultado, eu como cidadão residente em Macau, com nome português, ter este resultado é extremamente satisfatório. Para a comunidade portuguesa macaense, a importância deste dia. Não há dúvidas, a comunidade macaense e portuguesa em peso na lista Nova Esperança, votou em peso. Queria agradecer mais uma vez a toda a comunidade portuguesa e macaense este apoio. Sabemos da responsabilidade e vamos continuar a trabalhar mais e melhor. Mais uma questão, acha que este bom resultado... Queria também dizer que este resultado nunca teria sido possível sem a coordenação geral da Rita Santos. Ela que tem uma experiência de largas dezenas de anos em atos eleitorais. Não foi fácil para ela coordenar por causa dos recursos que nós tínhamos, que eram extremamente limitados, comparado com as 5 outras listas que estavam bem preparadas em termos financeiros, e basta ver as imagens do exterior para ver que hoje estamos aqui, tudo à paisana, a celebrar essa grande vitória. Marcamos
ficamos na história de Macau, de facto, com este resultado. Diga uma coisa, e acha que este bom resultado também se deve vir que há uma taxa de abstenção bastante mais elevada, houve listas que foram afastadas, isto também contribuiu, capitalizou o resultado também por Eu aí? acho que não, eu acho que foi o resultado do trabalho dos deputados na Assembleia Legislativa nos últimos 4 anos, não só, também, como sabe, eu estou já no 6º mandato como deputado, é também outro marco histórico, não sei quando é que eu me vou mudar de vida, mudar de áreas, mas estou satisfeito com esse resultado, estou empenhado, tenho cheio de energias, vamos continuar a lutar para os direitos da comunidade macaense portuguesa e de todas as outras comunidades de Macau. E este é o último mandato? Não, nós vamos continuar a trabalhar até os limites, vamos continuar até o fim. Estamos muito satisfeitos e o resultado demonstra que queremos alcançar mais. Aliás, se for ver, desde 2001, que nunca perdemos votos, nunca perdemos uma batalha. Fomos sempre somando os votos cá para fora. De modo que esta foi a maior vitória da Nova Esperança, não há dúvida. É surpreendente para nós. Esperava eleger 3 deputados, o deputado Tsai Wang também foi eleito como o 3º, não é? Depois de ser o 2, passou para 3. Exato. Isto também foi a Rita Santos que coordenou, fez uma pequena alteração na lista, colocando o atual deputado no 3º lugar como força motriz para empurrar ele para ser deputado, porque ele também tem um substrato bastante forte na comunidade. Embora ele seja um bocado modesto, mas o resultado está à vista que ele fez um grande contributo. E é nesse sentido que a estratégia montada deu resultado e acho que nós vamos continuar a trabalhar mais. Não vai ser fácil, porque nas próximas eleições teremos que ter mais votos. Não podemos, até hoje, desde o estabelecimento da RAEM, nunca diminuímos o número de votos. E isto é um marco histórico para a Nova Esperança, que é uma lista de várias comunidades de Macau, e a dificuldade é grande em poder satisfazer todas as opiniões e levar estas opiniões à Assembleia Legislativa. Sabemos do elevado risco de não poder conseguir satisfazer todas as necessidades da população de Macau, mas vamos trabalhar para isso. Muito obrigado. Queria também elogiar a Comissão das Eleições da Assembleia Legislativa, fez um trabalho meritório, nós percorremos várias salas e tudo funcionou da melhor forma, uma boa coordenação, a integridade das eleições foi máxima, estou muito contente por os serviços terem funcionado da melhor forma. Queria agradecer todos os trabalhadores da função pública que estiveram nas mesas de voto. Queria agradecer as forças policiais que mantiveram a ordem nas zonas limítrofes das salas de voto. Portanto, foi um trabalho muito meritório do governo da RAEM e que merece ser enaltecido. Muito obrigado, Pereira Coutinho. Muito obrigado. Ficamos então com as primeiras palavras de José Pereira Coutinho e agora podemos assistir ao que está a passar aqui nesta sala em festa. Um champanhe prestes a ser aberto. Uma longa noite, certamente, na sede da Nova Esperança. Ouvimos José Pereira Coutinho, o grande vencedor destas eleições. Para terminarmos, eu perguntava aos participantes deste painel o que fica do que Pereira Coutinho disse, o que fica de mais relevante, Salles Marques? Pois, eu penso que o que fica de mais relevante é, em primeiro lugar, referir-se ao trabalho que tem sido ser desenvolvido ao longo de muitos anos. Portanto, o facto de que a lista tem vindo sempre a ganhar mais votos, mais apoio. Como ele sempre disse, eu estou em campanha desde 2001. Pois, e pelo facto de termos efetivamente que reconhecer que há uma militância no verdadeiro sentido da palavra e no sentido positivo da palavra
das pessoas, da liderança e das outras pessoas da Nova Esperança, que não sei se é repetida em outras listas, em outras associações. Portanto, de facto, há um trabalho contínuo e, portanto, é isso. E julgo que significativo também o facto dele ter referido, como nós há pouco tínhamos posto a pergunta, se efetivamente o que é que havia de acontecer daqui a 4 anos, não é? E parece ele dá a entender que ele que está continuar. aí como Cristiano Ronaldo. E, portanto, Quer continuar. Vamos ter mais Pereira Coutinho por aí fora. Pronto. José Carlos Matias. Pereira Coutinho, que nasceu em 1957, eu agora não sei de cabeça o mês, portanto, completa 68 anos este ano. É o deputado mais velho que estará no hemiciclo, tendo em conta as saídas de pesos pesados que nós há pouco já referimos. Será, a par de Angela Leong e de José Cheong, o deputado que irá completar o 6º mandato, portanto, a 6ª legislatura, sendo que desses 3 ele é o único que tem sido sempre eleito pela via direta. A Angela Leong foi eleita numa fase inicial pela via direta, e aliás até com uma base eleitoral significativa, acima de 11 mil votos, por exemplo, na última vez que se apresentou ao sufrágio direto, depois passou a estar no sufrágio indireto e, portanto, José Pereira Coutinho referia que eleição após eleição a Nova Esperança tem sempre vindo a crescer. E para termos uma ideia da magnitude deste crescimento, é um crescimento quase 10 vezes o resultado de 2001, que foi a primeira vez que a Nova Esperança se apresentou a votos. Teve 4.551 votos, na altura já liderada por José Pereira Coutinho, não foi eleito, mas em 2005 mais duplicou essa votação para 9.974, depois 12.900 em 2009, 13.130 em 2013, 14.836 em 2017, 18.232 em 2021 e agora 43.361. Portanto, é um ciclo de multiplicação por quase 10. Nas eleições de 2021 ele teve 13,8% dos votos, agora passa com 26,73% dos votos. Duplicou. Exatamente. Portanto, há apenas 3 listas que cresceram comparativamente a 2021, em termos percentuais, sendo estas, obviamente, a Nova Esperança. E depois tivemos também a Kaifong, a União Promotora para o Progresso, que passa de 11,43 para 13,41. E, por último, é a Aliança de Bom Lar, que passa de 10,78 para 11,56. Ficamos então com esses números. Foi uma longa noite, não tão longa como já aqui falámos. Não foi tão longa. Noutras eleições. Agora não é difícil encontrarmos um sítio aberto para uma ceia. Foi mais rápido do que em outras ocasiões. Eu queria agradecer aos nossos convidados, José Carlos Matias, Salles Marques e Guilherme. Obrigado, Jorge. Obrigado, TDM. Presença aqui. E agradecer a toda a equipa que levou até si esta noite eleitoral. Em nome desta equipa, muito boa noite.